Olá pessoal, esse é um trabalho realizado para a disciplina de Equações Diferenciais Ordinárias, ministrada pelo professor Matheus Bernardes. Eu sou o Henrique Oliveira e esse trabalho é para falar sobre as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem relacionadas aos movimentos, às oscilações harmônicas. Bom, uma equação de segunda ordem é uma equação desse tipo aqui, com AY duas linhas mais BY linha mais CY igual a um F de t. No nosso caso, esse A, B e C serão constantes e F de t vai ser um forçante externo que introduziria energia no sistema. Essa equação aqui ela modela e caracteriza as oscilações harmônicas. E, como exemplo, eu posso citar os circuitos RLC, sistemas massa-mola, um pêndulo simples. Um ponto muito importante citar é que quando temos esse forçante aqui, esse F de t igual a zero, nós temos uma oscilação livre. E quando nós temos esse F de t diferente de zero, nós temos uma oscilação forçada. Isso é muito importante porque quando nós temos esse termo aqui igual a zero, significa que essa equação é uma equação homogênea. E quando nós não temos esse termo igual a zero, significa que ela não é uma equação homogênea. E isso muda a sua solução geral e a forma como ela é obtida. Bom, eu vou falar especificamente sobre as aplicações dessas EBOs de segunda ordem com o circuito RLC. Aqui está um circuito RLC, ele é constituído por um resistor, possui a sua resistência medida em ohms, um indutor, que tem a sua indutância medida em Henry, um capacitor, que tem a sua capacitância medida em farads, uma corrente que percorre esse circuito medida em amperes e uma tensão para alimentar inicialmente esse capacitor na medida em volts. Bom, a equação que modela esse sistema é essa daqui. É um L que multiplica a variação da corrente pelo tempo, seria um dI dt, mais a resistência multiplicando essa corrente, mais 1 sobre a capacitância multiplicando a carga, Q, isso igual ao forçante. Nós podemos fazer a substituição aqui de que a corrente é a variação da carga pelo tempo, e a nossa equação fica LQ duas linhas, mais RQ' mais 1 sobre CQ, igual ao forçante externo. Bom, essa equação aqui, nós vamos chamar de equação 1. Para facilitar algebricamente, nós vamos dividir essa equação por L. Ela vai ficar Q duas linhas mais R sobre L Q' mais 1 sobre LCQ igual a forçante externa. Para facilitar novamente, nós vamos substituir então esse RL aqui, esse termo que multiplica o Q' por 2 lambda. E esse termo aqui, 1 sobre LC, que multiplica o Q por ômega ao quadrado. Aí nós teremos então o Q duas linhas mais 2 lambdas Q' mais ômega ao quadrado Q igual a F de t. E vai ser em cima dessa equação aqui que a gente vai trabalhar, vai dar prosseguimento. Bom, a oscilação livre é aquela que ocorre quando nós temos um forçante de t igual a zero, ou seja, não tem interferência externa, não tem injeção de energia no sistema, e ela é então uma equação homogênea. Essa equação homogênea pode ser escrita assim, então, Q duas linhas mais 2 lambda Q' mais ômega ao quadrado Q igual a zero. E é importante citar também que nessa equação aqui, quando nós temos o termo 2 lambda, nós teremos uma oscilação sem amortecimento. Por quê? Porque esse termo aqui, que multiplica o Q' é quem determina o amortecimento da oscilação. Bom, resolvendo essa equação aqui, nós chegamos numa equação característica, k ao quadrado mais 2 lambda k mais ômega ao quadrado igual a zero. E a solução dessa equação característica nos leva ao seguinte: k é igual a menos lambda mais ou menos a raiz de lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado. Bom, como isso aqui é uma raiz, ela pode ter então 3 soluções possíveis. A primeira delas é quando lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado é maior que zero. Esse é o caso que acontece no superamortecimento.
E nesse caso aqui nós teremos duas raízes reais e distintas. O outro caso que pode acontecer é quando lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado for igual a zero. Isso nos vai gerar um amortecimento crítico. E nós vamos ter duas raízes iguais. Ou seja, nós vamos ter um valor de raiz para essa equação aqui. E também pode acontecer desse lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado ser menor que zero. E aí nós vamos ter um subamortecimento. Nesse subamortecimento nós vamos acabar encontrando raízes complexas, uma sendo conjugada da outra. E mais para frente nós vou falar especificamente sobre ela. Vamos tentar gerar aqui no multisim. Espera um pouquinho. Aqui, as soluções da equação homogênea, quando eu tiver o superamortecimento, que vai ser o caso de quando eu tiver o lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado maior que zero, eu vou ter a seguinte solução. Q de t, que é a carga, é igual a uma constante que multiplica um e elevado ao k1, que é uma das raízes, multiplicando t, mais uma segunda constante multiplicando o e elevado à segunda raiz, multiplicando t. Para o caso do amortecimento crítico, quando o lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado é igual a zero, nós vamos ter K1 igual a K2 igual a menos lambda, ou seja, nós vamos ter duas raízes iguais. Nós vamos ter então a solução da equação C1 vezes e elevado a K1 vezes t, mais C2 vezes e elevado a K2 vezes t, multiplicando um outro t aqui. Então, na verdade, o que vai variar dessa solução para essa é esse termo, esse t, multiplicando o segundo termo aqui. E quando nós tivermos o subamortecimento, que nós vamos ter o lambda ao quadrado menos o ômega ao quadrado menor que zero, nós vamos chegar em raízes complexas, sendo que uma vai ser o conjugado da outra. E passando isso para números reais, nós vamos acabar encontrando cosseno e seno nessa equação. Por isso que nesse caso aqui, do subamortecimento, é quando nós vamos ter oscilações que continuam tendo oscilações, mas com a sua amplitude diminuindo, que não acontece nesses outros dois casos aqui. No superamortecimento, ela é amortecida antes de que ela possa gerar mais oscilações. E no amortecimento crítico seria o ponto entre um e outro. Seria o ponto que acima disso ela passaria a ter mínimas oscilações, seria um subamortecido, e acima disso ela seria um superamortecido. Bom, vamos tentar ver aqui no multisim agora sim esses circuitos dessas oscilações. Eu tenho montado aqui um circuitinho com uma fonte de 12 volts para alimentar o capacitor, um indutor de 5 Henry, e aqui eu tenho um ramo sem resistência nenhuma, que vai nos modelar a oscilação sem amortecimento. Aqui nós vamos ter o caso dela subamortecida, que é uma resistência de 10 ohms, e aqui nós vamos ter o caso dela superamortecida com uma resistência de 1 k ohm. E aqui eu tentei colocar um valor de resistência próximo ao ponto crítico. Como é que eu encontrei esse valor? Voltando aqui no slide. Então, a equação sem amortecimento, eu tenho lá o termo do meio, que multiplicaria o Q' zerado. Então eu acabo tendo Q duas linhas mais ômega ao quadrado, que é igual a zero. Ou seja, a minha resistência é zero, a minha resistência é nula. Então, se eu utilizar valores de 900 microfarads e 5 Henry para a indutância e uma fonte de 12 volts, vou fazer a análise das soluções possíveis, então. Só um segundinho para voltar aqui. Bom, aqui. Então vamos ver como que funciona a equação sem amortecimento. Eu vou mudar aqui a chave, ligar o circuito aqui. Bom, a hora que eu mudar essa chave aqui, eu vou ter a medição da onda aqui no ramo onde não tem resistência, e ela deverá
se manter contínua, sem que a amplitude diminua. Vamos ver lá. Veja, ela não vai diminuir a amplitude conforme ela vai oscilando, ela mantém sempre a mesma amplitude. Por isso que ela é sem amortecimento. Vou voltar lá um pouquinho. Agora, as oscilações com amortecimento, voltando a analisar que nós temos 3 soluções possíveis para quando isso acontece. Então, eu vou buscar o valor da resistência onde eu tenho o ponto crítico. Então, eu igualei lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado igual a zero e encontrei um valor para a resistência. Então, jogando esses valores aqui que eu pré-determinei como capacitância e indutância, eu chego num R igual a 149,07, aproximadamente 150, que foi o que eu arredondei lá no multisim. Ou seja, para os valores de R superior a esse 149,07, vou ter uma oscilação superamortecida. Para os valores abaixo, eu vou ter uma oscilação subamortecida. E quando ele for igual a esse valor, eu vou ter a oscilação crítica. Então, por isso que eu coloquei esses valores aqui. 10 ohms está abaixo do 149, 1K está bem acima do 149 e o 150 está bem próximo. Bom, vamos ver então como que vai funcionar em cada um desses casos aqui. Deixa eu mudar aqui para... acho que vai dar. Bom, vamos ver primeiro o subamortecido. Liguei aqui. Vou fechar a chave. Olha lá. A amplitude dessa oscilação ela começa a diminuir com o passar do tempo e vai tendendo a zero. Mas mesmo assim ela continua tendo oscilações. Esse é o caso do subamortecido. Agora vamos ver aqui o caso do superamortecido. Abri aqui, fechei aqui e voltei aqui para carregar o capacitor. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui que vai... acho que sim. Vamos ver o que acontece. Ah lá. Vejam que ela não chega a completar nenhuma oscilação. Ela já tende diretamente ao zero. E vamos tentar ver então a diferença para o amortecimento crítico. Vou mudar a chave aqui. Vejam que ele também tende ao zero logo na primeira oscilação, sem ter nenhuma outra oscilação, mas ele é mais lento do que o outro, ele amortece menos. Ou seja, nesse ponto aqui, se eu tivesse um resistor um pouco abaixo disso, eu já passaria a ter alguma oscilaçãozinha aqui. Então, nesse caso aqui, é o limite entre a oscilação superamortecida e a oscilação subamortecida. As oscilações forçadas são aquelas em que eu tenho um forçante externo agindo, ou seja, o meu forçante, o meu F de t é diferente de zero. Isso faz com que a minha equação não seja mais homogênea. E aí muda todo o meu cálculo matemático para chegar na solução dessa equação. A solução dessa equação passa a ser constituída, então, por uma parte homogênea, onde essa solução homogênea vai ser uma dessas soluções anteriores que eu mostrei ali, que vai depender se ela vai ser subamortecida, crítica ou supercrítica, e uma parte dessa solução particular.
essa solução particular ela pode ser obtida fazendo o seguinte cálculo.